Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 10, a partir do verso 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. A nossa temática de hoje pressupõe de uma afirmativa: o dinheiro não é sinônimo de riqueza. E nós temos inúmeras opiniões acerca, em volta do tema financeiro, do tema dinheiro. Nós podemos citar aqui algumas frases de notórios escritores, como, por exemplo, Carlos Drummond de Andrade, que disse que o cofre do banco contém apenas dinheiro. Frustra-se quem pensa que lá encontrará riquezas. Machado de Assis também disse algo sobre o dinheiro. Ele disse: o dinheiro não traz felicidade para quem não sabe o que fazer com ele. A base que nós temos é do texto conhecido como o jovem rico. No original grego da palavra do Novo Testamento, nós não temos esse título, mas os tradutores da Bíblia, da palavra, assim o entendem: o jovem rico. E na primeira parte da história do fato que ocorreu com o jovem rico, nós temos alguns pontos que devem ser levados em consideração, e é a partir daqui então que nós vamos fazer uma análise sobre o dinheiro não é sinônimo de riqueza. Primeiro ponto é que o jovem rico poderia estar em qualquer outro lugar. O jovem era rico. O jovem não dizia que era rico. O jovem não se postava como alguém rico. O jovem era, de fato, muito rico. Diferente de muitas pessoas que vivem como se fossem ricas, mas de fato não são ricas no aspecto financeiro, assim dizendo. Esse jovem de fato era rico, de tal modo que Cristo reconhece a sua riqueza. Cristo reconhece a sua riqueza. Primeiro ponto: aquele jovem teve a oportunidade de se aproximar de Cristo. Aquele jovem teve a oportunidade de conversar com Cristo. Aquele jovem teve a oportunidade de estar adjunto a Jesus. Isso lhe será cobrado na eternidade. Quantas pessoas que têm a oportunidade, pessoas que me ouvem agora, pessoas que me assistem agora, e que têm a oportunidade de estar próximas a Cristo,
e que não valorizam isso. Ora, estar próximo de Cristo não é andar com a Bíblia. Estar próximo de Cristo não é ir apenas a uma missa, a um culto. Estar próximo de Cristo é montar, é fazer um elo, uma aliança duradoura, eficaz, interiormente com Cristo. Existem pessoas que andam com a Bíblia, mas que não têm Cristo. Existem pessoas que estão nas igrejas, mas que não possuem a presença de Cristo. O jovem teve a oportunidade de se aproximar de Cristo. Segundo ponto, o jovem teve a oportunidade de fazer uma pergunta. Imagine você tendo a oportunidade de chegar ao Filho de Deus e fazer uma pergunta para ele. Qual seria a pergunta que você faria? O jovem rico fez, ao meu ver, no meu ponto de vista, uma das perguntas mais célebres, mais extraordinárias e mais necessária que alguém poderia fazer ao Filho de Deus. O jovem pergunta: o que é preciso alguém fazer para herdar a vida eterna? O que temos aqui? Temos um rico que, financeiramente falando, tem tudo, mas que está preocupado com a eternidade, com a vida após a morte. Quantos ricos que nós conhecemos e que não se preocupam com a vida eterna? O senhor e senhora que me ouve agora e que tem o status de rico, financeiramente falando, como será a sua vida após a morte, aonde o seu dinheiro não poderá alcançar a influência, aonde o seu dinheiro não poderá comprar, aonde o seu dinheiro não poderá negociar, aonde o seu dinheiro não poderá exercer a influência financeira? Você já pensou nisso? Aqui, depois dessa vida, haverá uma outra vida. Nós cremos, o cristianismo crê nisso, prega isso. Jesus falou sobre isso. E se você crê no Filho unigênito de Deus, você precisa entender que há vida após a morte. E o seu dinheiro não irá com você nesse caminho. Mas o jovem, ele está preocupado com a vida após a morte e ele tem inúmeras perguntas para fazer a Cristo. Mas ele faz essa pergunta: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus dá a esse moço uma resposta, porque Jesus não deixa ninguém sem resposta. Você pode ser quem for. Você pode ser adúltero, adúltera, prostituto, prostituta. Você pode ser um alcoólatra, você pode ser um drogado. Você pode ser uma pessoa que está sobre essa terra nesse momento. Mas se você fizer uma pergunta para Jesus, Ele vai te dar uma resposta. Mateus capítulo 7, verso 7. Pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Se você se aproxima de Cristo, Cristo se aproxima de você. Jesus então responde ao jovem rico com muita sabedoria. Você conhece o jovem? Não adulterarás, não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo, e etc, etc, honrarás pai e mãe. E o moço então réplica para Cristo quando ele fala: sim, bom mestre, eu tenho guardado tudo isso desde a minha adolescência, desde a minha juventude, eu tenho guardado tudo isso. Jesus então orienta agora e não só responde: absolutamente tudo que você tem. Sabe, tudo que está ao seu dispor, toda a sua riqueza, os seus valores, toda a influência do seu dinheiro. Pegue tudo isso, tudo, absolutamente tudo isso, e distribua com os pobres.
e dê aos pobres. Dê aos pobres, você fazer essa ação. Então você pegue a sua cruz e segue-me. Aquele moço se entristece e se retira da presença de Jesus muito triste. O que Jesus quis dizer ao jovem? O que Jesus quis? Ora, de fato, aquele jovem literalmente teria que vender toda a sua fortuna e dar aos pobres? É óbvio que não. O que Jesus está tentando ensinar aquele jovem é o que eu estou tentando compartilhar desse ensinamento com os senhores e senhoras, de que ter dinheiro não é sinônimo de ter riqueza. Não necessariamente quem tem dinheiro é rico. O que Jesus está mostrando para aquele moço é que ser rico é ser solícito com os outros. É compartilhar do que você tem com aquele que necessita, com aquele que precisa. É ter como se não tivesse. É entender que Deus te prosperou para que você seja um canal de bênção para a vida das outras pessoas. Jesus não queria que aquele moço vendesse e desse tudo que tem para os outros. Não, não é essa a questão. Mas Jesus diz: compartilha do que você tem com as pessoas. Seja humano, solícito. Segundo, Jesus fala para ele: depois que você... O que necessariamente não era para ele fazer, mas a ação dele ia determinar, ia direcionar se sim ou não. Então você vem, quer dizer, entregue-se a mim, eu sou a maior riqueza. Senhores e senhoras que me ouvem e que me... A riqueza de um ser humano não é o seu bom emprego, não é o seu bom salário, não é a sua fazenda, não é o gado no pasto, não é a influência política, não é nada dessas coisas, não é a boa casa, a empresa, o seu carro, não é isso. A maior riqueza de um ser humano é possuir a presença do Filho de Deus na sua vida, no seu coração, e fazer disso a sua maior bandeira, o seu maior elo, a sua maior vitória. Jesus disse depois: venha, tome a sua cruz. Não é algo que vai atrair holofotes, embora muito em busca de status e holofotes. Mas Jesus está dizendo: olha, jovem, o que eu tenho a lhe oferecer é cruz, é dificuldade, é perseguição, é aflição, é tudo que em momentos da vida você será abençoado, eu te abençoarei, mas isso são coisas periféricas. O que eu tenho para te oferecer é o que vocês me ofereceram. É cruz, é problema, é dificuldade, mas em todas essas coisas eu estarei com vocês, disse Jesus em outra passagem bíblica. Sabe, talvez você tenha uma condição e acha que é rico, você é pobre. Você é um miserável. Você é uma miserável. De que adianta o seu carrão? De que adianta as suas posses, se você não vai levar nada? Quantas pessoas você conhece e eu conheço que foram ceifadas pelo coronavírus ou que estão internadas em dificuldade, extrema dificuldade? Quantos familiares, quantos amigos, quantos colegas de trabalho, eles não levaram nada, ficou tudo, absolutamente tudo ficou aqui. Os seus filhos vão ficar, mas e você? De fato, o dinheiro não é sinônimo de riqueza, porque nós cristãos não como
excessividade financeira. Nós entendemos riqueza com um único fator: ter, possuir a presença de Jesus de Nazaré. Jesus é a nossa maior riqueza. Jesus é a nossa força. Jesus é a nossa alegria. Jesus é a rocha inabalável. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus é o quarto homem na fornalha de fogo. Jesus é o anjo personificado na cova dos leões, Daniel. Jesus é aquele que ressurgiu dos mortos, se ascendeu aos céus, está à destra de Deus e intercede por nós. Jesus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Essas e outras razões, Jesus é a nossa riqueza. Pai, em nome de Jesus, a nossa maior riqueza